Niwatari Fight ou Rich Fight, se traduzido para o inglês, é um mangá um tanto quanto inusitado, se é assim que posso dizer. Vocês só pelo título e capa do vídeo já conseguem ter uma boa ideia do que está por vir. Um mangá que foi recentemente lançado, que tem como personagem principal um galo e que, embora o mangá tenha um teor forte de comédia, ele ainda faz questão de se levar a sério. E se não bastasse isso, surpreendentemente está sendo comparado com o icônico One Punch Man. O porquê disso abordarei nesse pequeno vídeo dessa obra que vem ganhando popularidade. Então pessoal, depois da vinheta, veja uma pequena análise sobre os 3 primeiros capítulos desse mangá. Mas antes disso, se possível, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Me deparei com esse mangá no final do ano de 2020. Ele estava entre os mais lidos, junto com outras séries bem populares, e resolvi dar uma chance a esse recente e desconhecido mangá de Shun Sakuratani, autor esse que nunca ouvi falar. Acabei me deparando basicamente com uma história de super-herói a um estilo que lembra muito One Punch Man, só que o nosso protagonista é simplesmente um galo. Quando digo que nos lembra a One Punch Man, digo isso porque ambos os títulos possuem uma arte de encher os olhos, e é de senso comum que monstros apareçam em meio às cidades causando o caos na sociedade. Além disso, o primeiro capítulo de ambos apresenta uma certa semelhança nas aparições dos seus protagonistas. Nos dois casos, a cidade está sendo atacada por um monstro até que eles se deparam com uma criança indefesa. Em Rush Fight, uma menina, e em One Punch Man, um menino. Os monstros vão de encontro às crianças, até que nossos protagonistas aparecem para salvá-la. Uma cena de impacto, isso é claro até termos a quebra de expectativa, com a devida aparência e frases deles, levando a história toda para um lado mais cômico da coisa. Outro ponto que chama a atenção na história de Rush Fight é que, eu já até comentei na introdução do vídeo, é como a série se leva a sério. É bem diferente de um anime e mangá no sense, como Gintama, Korei wa Zumbidezu ou até mesmo The God of High School. Esse tipo de série, como as duas primeiras citadas, não fazem muita questão de explicar muita coisa a respeito do universo ou o porquê das coisas, até mesmo porque acho que não seria possível. Imagina tentar ser coerente e coeso contando uma história que se passa em um Japão feudal futurístico com alienígenas, ou em uma história onde um garoto virou uma garota mágica, zumbi e está em busca de seu assassino. Em Rush Fight, para se ter noção, a história nesses 3 primeiros capítulos foi toda bem desenvolvida, de modo a criarmos empatia pelos personagens que apareceram, com direito a passado triste do nosso protagonista, lutas bem desenhadas e explicativas, mas tudo de uma forma bem simples e resumida, mas não espere algo fora do comum, já adianto. Um dos personagens abordados foi um velhinho que carinhosamente apelidou o nosso personagem principal de Kokesuki, depois de salvá-lo de um bando de crianças que o perseguiam. E sim, apesar do galo ser bem badass, ele aparentemente tem um ponto fraco que são as crianças. O senhor que o salvou enquanto o alimentava começava a falar sobre sua falecida esposa, que adorava alimentar os animais que visitavam sua casa. Até que ele disse que queria ter perdido para ela para trabalhar enquanto havia tempo, mostrando um remorso por isso. Um ponto que vale citar é que, no Oriente, as pessoas são viciadas em trabalho, muitas vezes se excedendo e vindo a pagar o preço por isso. Creio que esse foi o caso, mas, como disse, o mangá não faz questão de se aprofundar, até porque não faz sentido fazer isso nesse ponto da história. Mas o importante disso, e nessas páginas principalmente, é que o autor conseguiu passar uma sensação de companheirismo e proximidade entre os dois, muito semelhante a uma pessoa e seu animal de estimação, mesmo apesar deles não serem isso. Agora, sobre o nosso galo de briga, é interessante como o autor faz questão de ressaltar todas as características do animal, até o momento em sua obra, seja pelo seu jeito de se alimentar, forma de andar ou hábitos mais peculiares da espécie, muitas vezes sendo usado para humor. Suas habilidades de combate são espetaculares, definitivamente não é um franguinho comum. Em todas suas lutas foram bem desenhados, muitas vezes bem melhor que em muitos shonen de ação que tem por aí. Agora, sobre seu passado, aparentemente ele teve sua casa destruída por um monstro com uma cicatriz no pescoço, o que o fez ficar migrando de um lugar em lugar em busca de vingança. Eu creio que a história desse mangá não será muito longa ou até mesmo muito complexa,
ele vale mais para passar o tempo e se divertir com alguns clichês sendo aplicados em contextos um tanto quanto diferentes. Para se ter ideia, no terceiro capítulo teve até morte. Bem pessoal, é isso, espero que tenham gostado e mais uma vez peço que, se possível, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E até a próxima!